Muito bom dia, amados irmãos, que Deus vos abençoe. Vamos tomar aqui João capítulo 12, sobre a necessidade de que você veja Jesus e não o pregador. Você veja Jesus e não o cantor, quando você vai ao culto. E agora que você está ouvindo, você não tem que prestar atenção em mim, mas no que eu digo, porque eu não quero dizer aqui nada da minha mente, intenção do meu coração. Então vamos tomar o verso 44 do Evangelho de João, capítulo 12. E Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Por que Jesus disse isso? Para crer naquele que o enviou, porque ele não estava falando dele mesmo. A minha doutrina não é minha. Que eu não estou aqui para ensinar doutrinas minhas que eu criei baseado nas Escrituras. Porque todos estes ensinos falsos que existem é baseado nas Escrituras. Mas tem que ser as Escrituras e não o ensino meu baseado nas Escrituras. Eu posso, às vezes, tomar uma ação, uma prática aqui de uma coisa e colocar. Mas é as Escrituras, sem torcê-la. Compreende? E ele continua dizendo: e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem que o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Agora, quem sou eu para modificar? Isso quer dizer isso, isso quer dizer aquilo. Isso aqui foi erro de tradução, isso aqui foi erro de... espera aí. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Se você diz crer, porque diz que alguém diz que estudou bastante grego, hebraico, e acha que está errado, por que você vai crer nele e não crer no que está escrito na Bíblia? Será que ele é mais espiritual do que quem escreveu a Bíblia? Tem pessoas que estão achando que são mais espirituais do que quem escreveu a Bíblia. Quer modificá-la para agradar a alguns? Agora nós encontramos no verso 20 do mesmo capítulo de João, alguns gregos desejam ver a Jesus. Então alguns gregos foram ali e dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. A quem que eles queriam ver? Não eram os apóstolos. Não estou dizendo que você não possa querer ver alguém, ver o irmão, ver o pastor. Não é esse sentido. No sentido de ver como solução para a sua vida. A única coisa que tem solução para você é os ensinos da palavra. Para mim, são os ensinos da palavra. Então você não vai pensar que eu te liberto, que eu te salvo. Negativo, não pense isso. Quem salva é Jesus. Quem liberta é Jesus. Quem cura é Jesus. Eles queriam ver Jesus. Então Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. E respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus já foi direto no assunto. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem.
Jesus não ficou rodeando toco, ele já foi direto ao assunto. Então, Jesus já mostrou para eles o que eles estavam precisando de ouvir. Diretamente. Agora, quando chega no verso 24, Jesus traz uma lição prática que qualquer pessoa compreende, porque os gregos não criam na ressurreição. Nós encontramos Paulo pregando para os gregos, e quando ele falou em ressurreição dos mortos, os gregos se dispersaram, né? No Areópago, lá da Grécia. Veja bem, Jesus continua. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Então Jesus está dizendo isso. Eu tenho que morrer para que haja uma multiplicação de discípulos que vão continuar falando as palavras que eu estou falando aqui agora. Ensinar a minha doutrina para o mundo, nos continentes todos desse globo terrestre. Então nós estamos aqui na América do Sul, na língua portuguesa, no país maravilhoso, Brasil. Ao nosso redor estão países que falam espanhol, uns dizem castelhano, próximo a português, né, a língua portuguesa. Mas tem lá na Ásia, tem lá na África, tem na América do Norte, em todos os continentes, né, Oceania, e assim sucessivamente. Mas por quê? Porque o grão de trigo caiu, morreu, e a produção foi de milhares e milhares e milhares de brotos que se tornaram árvores. Estão vendo? Jesus já mostrou para eles o porquê que ele teria que morrer e ele teria que ressuscitar. E aquela morte fez com que milhares de pessoas ressurgissem com o passar do tempo para pregar a doutrina que Jesus ensinou que não era dele. Ele disse isso. Se alguém ouvir as minhas palavras, é melhor um pouquinho antes. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Porque ele não estava ali para falar de si mesmo, nem se mostrar a si mesmo. Então ele diz no verso 50. E sei que o seu mandamento do Pai é a verdade eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então eu não tenho que me tornar um erudito para criar uma doutrina, para dizer que quem traduziu a Bíblia colocou algo que não é daquela forma. Não tenho que fazer isso porque eu estarei enganando vocês e eu mesmo. Porque se eu não creio que a Bíblia é correta de Gênesis e Apocalipse, o que eu tenho que fazer com ela? Ficar pregando a Bíblia? Só para agariar pessoas, me tornar famoso, alguma coisa assim? Ou ter a Bíblia como um escudo, falar que sou evangélico? Que evangelho você segue? Evangelho do fulano de tal, do Beltrano, do Cicrano? Que doutrina é a sua? A do fulano de tal? Nem Jesus, o nosso Salvador, tinha uma doutrina própria. Que é isso, gente? Como as pessoas querem formar doutrinas extra-bíblicas, jogando peso sobre as pessoas, através de costumes. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Quem falou que não pode? Você? Seu pastor? Seu líder? Seu profeta?
Por que você não deixa essas baboseiras de lado e fique com a palavra de Deus, com a Bíblia? Então Jesus disse, porque se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. E no verso 48 do capítulo 12, ele diz desta forma, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Se eu vos disser alguma coisa correta com a Bíblia, se você não receber, eu não fico contrariado com você, eu fico triste por você. Contrariado não. Você ouve se quiser, você segue se quiser. Jesus era da mesma forma. Não te julgo. Mas ele prossegue. Está vendo? Tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Por isso ele diz no verso 49, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e anunciar. Então, portanto, eu não tenho uma doutrina minha própria. Você observa as escrituras do que eu estou dizendo. Eu disse a um irmão, você me ouve? Sim, eu escuto todos os dias. Então, por favor, quando você vir alguma coisa que eu disse, que está contrária às escrituras, tenha a bondade, a misericórdia de me avisar, falar para mim. Coloca nos comentários, fala isso, comente, que você encontra nessas pequenas palavras de 16 a 17 minutos. Se tem alguma coisa que está errada, segundo as escrituras, me mostre lá nas escrituras. Eu sou teu irmão, eu não sou teu salvador. Se o próprio Salvador Jesus falou para aqueles fariseus, vão lá, examine as escrituras, vê se eu estou correto com ela ou não. Quem é um homem para achar que ele é o dono da verdade? Está vendo? Mas se eu falar segundo as escrituras, então essas palavras não são minhas. Jesus disse aí, porque eu não falo palavras minhas, mas aquelas que já foram ditas pelo Pai, para que eu pudesse dizer. E eu não julgo ninguém, são as palavras que eu digo, que são do meu Pai, que o julgará no último dia. Então, que consciência tranquila tinha Jesus. Dever cumprido, Pai. Eu estou fazendo justamente aquilo que o Senhor diz para mim fazer. Eu estou falando justamente aquilo que o Senhor coloca no meu coração para falar. Era direto com Deus. Agora eu tenho o quê para falar segundo as palavras de Deus? Eu tenho a Bíblia. Então eu devo falar segundo a Bíblia. Tem muitas pessoas que têm palavras bonitas, sermões bonitos, eloquentes, maravilhosos, mas está segundo a Bíblia ou tem uma interpretação errada das escrituras ali? Que essas coisas não me toquem, principalmente os legalistas sobre as pessoas. Eu quero que vocês guardem isso. Toda pessoa que impõe sobre as pessoas coisas extra-bíblicas para mantê-las debaixo dos seus caprichos, eles são todos errados, bandidos. Na vida prática deles, eles praticam tudo quanto é tipo de erros. Mas quando chega no público, são pregadores legalistas, até sobre as crianças. Massacram as suas crianças. Eles crescem sem conhecimento, eles crescem sem ânimo para a vida. Porque nada pode. Nada pode. Mas vê como que eles agem. Jesus era a vida clara, cristalina. Examine a minha vida, disse Jesus. Examine todas as coisas, examine as escrituras. O pregador tem que ter essa liberdade, as pessoas têm que ter essa liberdade. Pode examinar as escrituras, busque examinar a vida. E veja o que ele está ensinando. Não fique aí enganado. Você não tem a obrigação de ficar enganado, não. Você não tem a obrigação de obedecer um homem, não. Você tem a obrigação de obedecer a Deus. O nosso dever é obedecer o Salvador.
Eu não tenho obrigação de falar segundo fulano, beltrano, aonde eu fui criado. Não, eu já falei muito daquilo. Eu tenho a obrigação de falar o que Jesus ensinou, e é isso que eu preciso falar. E é isso que eu procuro falar. Então os gregos não queriam ver os apóstolos, queriam ver Jesus. Embora, quando você olha para um pregador que ele está pregando a Bíblia, você não está vendo um homem ali, você está vendo Jesus. Eles estavam vendo Jesus, mas Jesus dizendo, quem vê a mim, quem está me vendo não está vendo a mim, mas o meu Pai que me viu, porque eu faço aquilo que ele ensinou. Se eu faço o que Jesus ensinou, você não está me seguindo e nem vendo a mim, mas você está vendo a Jesus, porque os ensinos são dele. Eu espero que você tenha compreendido. Talvez eu tenha sido um pouco confuso, mas em resumo é isto. O resumo do ensino de Jesus. O seu mandamento é a vida eterna. E as coisas que eu vos falo, eu falo como o Pai me tem dito, assim falo. Fique tranquilo. Se tiver alguma coisa, eu deixo o meu número de telefone aqui para você pode falar, tem o WhatsApp. 62 994 8978 34. Ok? Estamos à sua disposição. Deus te abençoe, precioso, preciosa. E a vida sua possa ser, todos os momentos, dirigida pelo ensino de Jesus, a doutrina do Evangelho. Amém.